Katja, are you starting or should I start? No, I was waiting for your signal. Thank you so much. Good morning and good afternoon, everyone, depending on where you're joining us from today. It's my pleasure to welcome you to this global discussion on the Amman Principles for National Mechanisms for Gender Equality and Women's Empowerment in the name of FES, the Friedrich Ebert Stiftung, and Solidarity is Global Institute in Jordan. And also today in cooperation with Women's Partnership. My name is Katja Schnellecke and I'm the director of the Friedrich Ebert Stiftung's Regional Political Feminism Program in the Middle East and North Africa. Friedrich Ebert Stiftung, FES in short, because this is very much easier to say, is a German political foundation represented in over 100 countries worldwide, where we cooperate with our partners on projects related to the values of social democracy, freedoms, justice, and solidarity. We provide political educations to strengthen civil society and support young leaders, and we also have very close connections with our partners and trade unions towards achieving social justice. However, there is no social justice without gender justice, and there is no gender justice without socio-political and economic reforms. Against this background, FES is working globally with feminists to drive these reforms and to ensure the integration of feminist perspectives and strategies into them. In the MENA region, women have been at the front lines of protests that called for social justice, with their voices have been proven crucial during the different waves of the Arab Spring. But mainstream public discourse around coping with the mounting social, economic, and political crisis, and also eradicating injustices associated with current situations and very predictable changes, their women voices and feminist perspectives are often overlooked. Laws across the region maintain traditional gender roles that subject women particularly to male guardianship and economic control. And after decades of E depois de décadas de advocacy do feminismo na região, a resistência para mudar essas normas e a representação da exclusão de mulheres do cenário econômico, político e social. Com as crises políticas, econômicas e sociais, conhecidas como a crise da Covid-19, a igualdade de gênero está sendo reduzida e até modificando. Trabalhamos com parceiros em nível regional e estamos repolitizando os movimentos de mulheres na região. Damos suporte, promovemos treinamento, campanhas de suporte e networks entre organizações progressivas e de direitos das mulheres. Trabalhamos junto com o nosso parceiro, nossa parceira Zig, que lidera um grupo de mulheres com expertise para direitos reprodutivos, direitos humanos e direitos das mulheres, inspiradas na dignidade e na justiça social, uma visão que compartilhamos com a SIG. SIG também acredita que é possível ter uma sociedade melhor com a eliminação de toda a discriminação e violência contra as mulheres e meninas. Os mecanismos nacionais para a igualdade e direitos das mulheres foram mencionados na agenda global depois da primeira Conferência de Direitos das Mulheres em 1975 e tivemos muitos avanços em direitos das mulheres com instituições nacionais reconhecidas. Desde então, esses mecanismos sociais foram estabelecidos em muitos países no mundo. Isso inclui
coordenar e monitorar a efetividade da sociedade civil em movimentos globais e leis de direitos das mulheres. Os mecanismos nacionais têm como objetivo melhorar o cenário político, civil e cultural das mulheres nos países. Com o suporte dos anos, os mecanismos nacionais conseguiram atingir algumas reformas e, além desse progresso, temos também muitos desafios impactando esses mecanismos nacionais. Para endereçar essas mudanças, SIG e a FS fizeram um movimento junto, alinhados com a Conferência de Paris. Esses princípios servem para acelerar o processo da igualdade de gênero. Com muitas reuniões, os princípios de Amans foram desenvolvidos e eles servem para aumentar a eficiência, a sustentabilidade e o impacto dos mecanismos. Com muitas discussões, estamos trabalhando para construir solidariedade e alianças que irão ajudar a adoção desses princípios numa escala global. Nossa visão é reconhecimento global e reconhecimento pelas Nações Unidas. Eu falo pela FES e pela SIG quando digo que estamos animadas em compartilhar os resultados disso. E eu agradeço muito, muito pela parceria para a aprendizagem da mulher, por ser nossa parceira hoje e por ser um instrumento para o avanço à igualdade de gênero e para trazer as feministas a bordo. Falaremos sobre as dificuldades e sobre o que temos para fazer, e eu gostaria de apresentar vocês a nossa facilitadora. A Silke é uma facilitadora, treinadora e pesquisadora independente. Ela é focada em política social, análise, não discriminação, inclusão social e políticas interseccionais de igualdade de gênero em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Ela é doutora em ciência política pela Escola de Pesquisa Social em Nova York. Ela trabalha com a Unicef, ILO e também com outras organizações e outros grupos da sociedade civil. Ela já colaborou com as Nações Unidas e atualmente está envolvida num projeto global para fortalecer a resposta à pandemia focada em justiça de gênero. Silke, muito obrigada por ser a moderadora das discussões de hoje. Muito obrigada, espero que tenha uma ótima discussão e muito obrigada. Muito obrigada, Kátia. É uma honra ter você comigo hoje, estar com essas oradoras maravilhosas e essas participantes do mundo todo. Então, muito obrigada por estar aqui. É ótimo refletir com vocês, trabalhar para fortalecer a efetividade dos mecanismos nacionais para a igualdade de gênero. Para mim, é uma honra e um prazer compartilhar as forças com a FES e principalmente porque após a Conferência de Beijing das Nações Unidas sobre as mulheres, toda aquela década, ou por 15 anos mais ou menos, eu trabalhei na União Soviética e na Europa, e estávamos trabalhando com países independentes e a queda do Muro de Berlim. Então, lá, eu pude juntar muita experiência e
pude trabalhar muito em mecanismos para a igualdade de gênero. Então é legal reolhar para esse tópico. E com essa perspectiva que está baseada no norte da África e Oriente Médio. Então, muito obrigada por me deixar facilitar, moderar essa conversa, essa manhã, essa tarde, onde vocês estão. Eu gostaria primeiro, antes de apresentar as palestrantes hoje, eu espero que todo mundo aqui saiba que esse webinar está sendo gravado e vocês têm interpretação. Para quem fala inglês, vocês podem olhar aqui e vocês podem selecionar inglês na interpretação, porque se outra pessoa falar em outro idioma, cheque e coloque em qual idioma você quer ouvir essa interpretação. Sobre as perguntas e respostas, queremos ter tempo após a conversa com as palestrantes. Então, eu lhes convido a escrever no chat as suas perguntas. Isso tornará mais fácil para que chamamos vocês pelo seu nome. E aí chamaremos vocês. Queremos ter tempo suficiente para realmente passar a palavra a você e que você possa perguntar a palavra. Mas se você não se sentir confortável, pode escrever no chat. A sua pergunta será lida, interpretada, caso necessário. Não tenha vergonha. Façam perguntas em francês ou português, qualquer idioma que vocês se sintam confortáveis. Agora, acho que esses são os recados para o momento. Eu estou muito animada para falar com todas as nossas palestrantes. Eu gostaria primeiro de apresentar brevemente. Duas delas eu não conheço pessoalmente, então estou muito animada em conhecê-las e apresentá-las aqui. E a terceira, eu já colaborei anteriormente. Temos 3 palestrantes e vou apresentá-las na ordem que elas falarão. A primeira é Menas Afkami. Muito obrigada por se juntar a nós. Ela é fundadora, presidente e CEO da Women's Learning Partnership, a parceria para a aprendizagem das mulheres, que é a co-host dessa reunião. Ela é ex-ministra de Assuntos da Mulher no Irã. Por muitos anos, ela é uma defensora dos direitos das mulheres e serviu e fundou muitas ONGs internacionais, obviamente com o foco no avanço da condição feminina. Também já atuou em muitos conselhos consultivos e instituições de direitos das mulheres. Eu estou muito animada em convidar você para compartilhar o seu conhecimento conosco. Antes de passar a palavra para a Menas, eu vou apresentar a Mervat Hashmami. Ela é uma pesquisadora palestina nos direitos humanos e analista política, especializada na região MENA. Obviamente, focando nos direitos da mulher e na agenda de paz e segurança da mulher. Ela é uma expert em direitos humanos e direitos da mulher. Ela tem muitas publicações sobre direitos humanos e direitos da mulher. Então, estamos muito animadas para ouvir a sua expertise, Mervat.
E a terceira é Ibetsen Al-Attiyat, que representa a SIG, Solidariedade Global. É uma organização que colabora com a Freer Foundation nos princípios de Amman. É socióloga na St. Olaf College, nos Estados Unidos, e tem uma vasta quantidade de publicações sobre movimentos das mulheres no mundo árabe e muito conhecimento na região MENA. Temos 3 palestrantes distintas que estou muito feliz de compartilhar essa conversa sobre como fortalecer mecanismos nacionais para direitos da mulher, como melhorar o relacionamento entre os mecanismos nacionais e a sociedade civil, como podemos tornar mecanismos nacionais ativos para que avancem efetivamente e integrem direitos das mulheres e trabalhem para o empoderamento das mulheres e quais são as condições nacionais e as particularidades que temos que ter em mente, como podemos ampliar essa coalizão de países, potencialmente com os princípios de Amman, para tornar esses mecanismos forças poderosas para os direitos das mulheres. Então, sem mais delongas do meu lado por enquanto, eu vou passar a palavra para Mahnaz, te convidando para falar um pouco sobre a sua opinião no background histórico desses maquinários, para que contextualize para nós e como estamos olhando, como são essas criaturas que chamamos de mecanismos nacionais para o movimento das mulheres e a igualdade de gênero. Com a palavra, Mahnaz. To unmute yourself, Mahnaz. You're still on mute. Você precisa tirar do mudo. Você ainda está com o microfone no mudo. Here we go. Agora sim. Muito obrigada, Kátia, Instituto da Solidariedade. Muito obrigada por me convidarem para esse evento tão importante, apresentando os princípios de Amman. Muito obrigado, Kátia, por falar sobre a criação e o desenvolvimento desses mecanismos. Esses princípios foram desenvolvidos com dezenas de experts e organizações e são muito importantes para aumentar a efetividade dos mecanismos para a igualdade de gênero. Junto conosco, temos muitos parceiros e temos também um dos nossos primeiros fundadores que ajudaram a construir essa parceria. Estamos muito orgulhosos da SIG por toda a sua dedicação, por todo o impacto que ela tem, não somente na Jordânia, mas na região do MENA. As organizações dos direitos das mulheres, elas trabalham com direitos locais ou políticas públicas e igualdade de gênero internacionalmente. Todos podem se beneficiar do trabalho da SIG. Eu sigo com as organizações não governamentais, na qual a filosofia aprendem das mulheres em si e das prioridades que vão da experiência para a teoria, ao invés do caminho contrário. O meu primeiro plano, quando eu aceitei essa posição, foi ouvir 42 vilas no país. Na capital, presumia-se que o maior problema fosse a reforma de leis de direito reprodutivo, direitos da família. E eu perguntei para essas mulheres,
qual é a sua prioridade? O direito do divórcio ou o direito a ter a guarda de seus filhos? E elas me responderam, para que eu vou querer isso se eu não puder ter suporte financeiro para mim e para minha família? Então aprendemos que a independência econômica era uma prioridade substancial. Saindo da experiência para a teoria, nos permitiu criar muitas teorias sobre esses princípios. Letramento, creches para as mulheres poderem trabalhar, liberdade e aconselhamento legal sempre que necessário. Nos primeiros 5 anos, depois de aprendermos isso nessa viagem, criamos mais de 100 centros que prestavam serviços para as mulheres no país. E quando tivemos a primeira conferência sobre direitos das mulheres na cidade do México, descobrimos esse método de autoempoderamento para mulheres. E vimos que poderia ser um protótipo para outras. Enquanto isso, viajamos para a China, o RSS, Índia, Paquistão e trocamos ideias com outras organizações. E pudemos aprender algo de todas elas. Em 1975, a organização já tinha mais de 300 braços e filiais no mundo. E já servia mais de 1 milhão de mulheres. Esse cenário nos permitiu prover muito. Na Conferência do México, em 1975, nós conseguimos entregar um rascunho de um plano em junho. Esse plano continha a criação de entidades nacionais que poderiam facilitar as agendas para a participação das mulheres na tomada de decisão. Ajudamos o Ministério Exterior com conceitos e ideias que aprendemos com nossos parceiros, e uma vez que o local atingiu uma escala global e que esse rascunho foi adaptado e passou, o acordo global foi aprovado pelos delegados e pela Assembleia Geral e foi entregue às Nações Unidas para adaptação. Pegamos esse acordo, levamos novamente para o nacional e o local. Tivemos 12 seminários, um em cada província do país, para revisar os status das mulheres nas suas províncias. E juntamos ideias sobre como planejar para a mudança. Os seminários entregaram as ideias principais que apresentamos no nosso plano de ação nacional. E o plano central foi a criação de um comitê com 12 ministérios, liderado pelo Prime Minister, que seria revisado uma vez por ano, para revisar o status das mulheres no país. E o Ministério das Mulheres teria reuniões mensais com as mulheres e nos 12 ministérios para identificar desafios. O plano incluía todas as áreas: agricultura, saúde, bem-estar, desenvolvimento rural, orçamentário e outros. E apresentou um plano que virou o nosso slogan global, que dizia: todos os problemas são problemas de mulher. Mobilizamos mulheres em todo o país para discussões que aconteciam a nível governacional. Em um dos nossos encontros, em uma tribo local, tivemos uma intelectual francês que se tornou ministra das mulheres, a primeira do mundo. E nesse momento eu não tinha ideia que eu seria a segunda nessa posição. Mas a François e eu aprendemos muito sobre como negociar nessa posição. Você pode ter ouvido a frase que diz que a operação foi um sucesso, mas o paciente morreu. Isso era verdade para nós. Depois de
ano com muito sucesso, a autocracia veio e todos os nossos avanços foram retirados. Se isso não tivesse acontecido, teríamos continuado os treinamentos na Ásia Pacífica, com todos os centros, teríamos desenvolvido o Centro de Treinamentos para Mulheres e ido para a Conferência sobre Mulheres. Imagina qual é o impacto disso na nossa região, não somente no Irã, mas nos países em desenvolvimento. Mais importante, seria importante que nenhuma dessas guerras horríveis, invasões no Oriente Médio teriam acontecido. Tudo isso indica que a nossa posição como mulheres é mais importante e mais vital para o bem ou para o mal no mundo. Vemos a significância nos princípios de Amman. Eu estou muito, muito animada de estar aqui hoje, muito honrada. O nosso mundo está enfrentando desafios que a liderança atual não parece estar apta a lidar. E nós, mulheres que são mais do que a metade da população global, e é um grupo que contém a maior das minorias. Temos que ter não somente responsabilidade igual, não somente 50-50, mas nós precisamos mais do que 50-50 das possibilidades e posições. Temos que pensar em nós como lidando os esforços para todos, homens e mulheres. Temos que atingir o que estamos buscando, toda a paz e a igualdade e tudo, mas está conosco fazermos isso. E o trabalho hoje e todos os dias, o trabalho que a SIG faz, nos lidera nessa direção. Muito obrigada. Obrigada, Marnaz, por esse discurso tão tocante e motivador sobre como estaríamos se isso não tivesse acontecido e onde estaríamos e onde outras partes do mundo estariam, onde o Afeganistão estaria. Temos tantas perguntas a fazer. E como eu estou liderando e abrindo o escopo, eu gostaria de alertar os participantes que a Marnaz tem outro compromisso. Então, se alguém tem alguma pergunta específica para ela, por favor, levante a mão, coloque no chat agora, para que possamos tirar vantagem do fato de que ela ainda está aqui e você não perde a sua oportunidade, porque ela terá que sair em alguns minutos, alguns segundos, talvez. Como foi inspirador e prático ao mesmo tempo. Marnaz, eu amo como você fala, vamos sair da prática, da experiência para a teoria. E essa história dos mecanismos nacionais como uma transmissão de ambos os lados. Como sair do mais amplo para o nível local e também os anos, e eu digo de uma maneira boa, não de uma maneira observadora, os anos no nível local, nós precisamos ouvir o lado local. As mulheres precisam ser ouvidas. Para que eu quero algo disso se eu não posso manter a minha família? É interessante ouvir essa experiência prática de décadas atrás e enxergar aonde estamos hoje, o que ganhamos e o que perdemos nesse tempo. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, mas eu gostaria de dizer que o que aprendemos no Irã apresentou uma maneira de fazer coisas
Nós apresentamos para parceiros e nossos parceiros amaram a ideia de ir da experiência para a teoria, do local para o global e de volta para o local. Começamos com essa ideia e a variedade de experiências ao redor do mundo é uma continuação dessa experiência para nós. And let's not just aim for an equal share. Let's reach Não, more than 50-50. e o que você disse, né? Não vamos só ter a metade, vamos ter como objetivo ainda mais. Vamos ter isso como slogan, não somente para o nosso trabalho aqui, mas para tudo. Muito obrigada, Mahnaz. Não sei quando você vai sair, mas se você quiser ficar mais um pouco, pode. Não tem nenhuma pergunta específica para você agora. Então, eu vou passar a palavra para Mervat Rishmawi. Eu sei que você conduziu um estudo mais amplo em mecanismos nacionais em vários países. Talvez você possa nos informar um pouco sobre o estudo e as suas conclusões e também especificamente as recomendações, porque isso irá nos guiar nos princípios de Amman e nas condições que eles querem arrumar de uma certa forma. Mervat, quais são as conclusões do estudo e as recomendações? Muito obrigada por me convidar para participar. Primeiro, eu gostaria de dizer sobre a apreciação da Mahnaz Nassigi. Eu concordo com ela, estou muito honrada de estar aqui, de ouvir a Mahnaz, é muito inspirador. Eu participei em uma série de estudos em comissionamento econômico, muitas comissões no oeste da Ásia, e temos problemas que são relacionados à resiliência em maquinário das mulheres. Então, o que faz o maquinário das mulheres resiliente? A habilidade de continuar apesar dos problemas, a habilidade de continuar, basicamente. O que é um maquinário nacional feminino? E os conflitos na região. E através disso eu entrevistei uma série de mulheres. Eu vejo alguns nomes aqui, Selma, da Jordânia e outras da região, que contribuíram com esses estudos e com as experiências e as ideias. Tem muitos problemas que compartilhamos. Muitos problemas que vimos. Um era a fundação legal, o que torna o nosso maquinário resiliente. Um é a fundação, o outro são os poderes. Que poderes tem? É um poder de aconselhamento, ou é um maquinário que consegue fazer coisas? Então, é também o problema do mandato. Também precisamos entender quais são as regras e como isso funciona. E quando analisamos isso, para entender se um mecanismo está
estruturado muito bem, pode ser resiliente. E no sentido de que tem a fundação legal, o mandato, os poderes, pode ser resiliente, mesmo durante os conflitos, mesmo durante diferentes problemas, por exemplo, não só conflitos, mas problemas internos, crises econômicas, crises sanitárias. Se o fundamento for bem fundamentado, poderá continuar além desse período e vai contribuir além desse período e vai voltar após esse período. Essa é a fundação de toda a discussão. Quando estamos numa situação de crise, você não vai conseguir ficar, ou então até vai, mas vai ser muito difícil. Então, todo ponto era ressaltar, se não agirmos agora é o momento de estabelecer esses mecanismos, de estabelecer maneiras de que possamos aconselhar, monitorar, formular propostas, ideias, de mudar o governo e a legislação, de popularizar agendas, trabalhar junto com o governo. Podemos propor legislações, analisar legislações. Outros elementos importantes é qual é a relação desses maquinários em termos de outros corpos que estão lá, que trabalham com a igualdade de gênero. É muito importante que o mecanismo feminino não funcione isoladamente. Precisa estar junto da sociedade civil, do poder público, precisa ter um relacionamento excepcional com a sociedade civil. E precisa ter suas regras distintas. Precisa ter coordenadas. Precisa ter um bom relacionamento com o sistema judiciário e tudo mais. Então, é importante não só entender esse papel, mas atuar. E, finalmente, também temos uma coisa que está um pouco no ar, não está resolvida, que é o caso de como você estabelece esses mecanismos nacional femininos. E como isso pode ser um ministério ou parte de um ministério? Porque isso nem é parte de ministérios. Tem muitos exemplos disso no mundo, com decisões em nível executivo. Sua independência e habilidade de influenciar são diminuídas. E como vimos no Iraque, por exemplo, se você olhar o orçamento dos mecanismos das mulheres na região do Oriente Médio tem orçamentos muito, muito pequenos em comparação com outros ministérios. Então, isso é uma pergunta bem grande. Se é um ministério,
consegue influenciar outros ministérios, como os ministérios que a gente chama de frente, Ministério de Relações Internacionais, do Interior, outros ministérios. Quanto poder esse ministério tem para influenciar esses outros ministérios? Então, eu acho que, pelo menos é a minha opinião, que eles não têm o mandato, da maneira como são estabelecidos, não têm o poder de estabelecer. A melhor maneira de estabelecer isso é no senso de que tenha o mandato, que tenha o poder, que tenha a influência e que seja mantido em alto nível, incluindo as observações. Que seja estabelecido no maior poder. Então, acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Mervat. Só por curiosidade, alguém sabe se existe um mecanismo para direitos das mulheres como um mecanismo financeiro? Acho que é lógico e uma evidência ao redor do mundo que ficaram mais influentes como corpos independentes. E alguém sabe de um ministério que seja muito poderoso? Não, não é o mesmo. Temos um ponto focal, mas o ponto focal não é o mecanismo das mulheres. Então, de uma forma, aqui não é muito efetivo como parte de um ministério. Como ministérios financeiramente pobres ou que não têm o mesmo poder que outros. Muito, muito obrigada. O que você disse sobre quais as condições esses mecanismos podem continuar e ser resilientes em tipos de crises diferentes é muito atual, porque precisamos ver como os mecanismos não foram influenciais e agora com a resposta da COVID e com toda essa discussão de recuperação da COVID, isso também fala com o fato de que não são posicionados nas posições corretas. Então, acho que isso é o ponto agora para voltar para vocês. Muitos desses elementos do princípio de Aman, no meu conhecimento, eu queria voltar para você e falar sobre os princípios de Aman e falar sobre o que eles são, quais são os princípios, a acreditação proposta. E, Ibtissam, por favor, é com você. Muito obrigada, eu estou numa posição muito humilde de falar após a Mahnaz e a Mervat. Muito obrigada por apresentações tão informativas. A Mahnaz e a Mervat descreveram circunstâncias de pensamento informado dos princípios de Aman. São princípios globais que
Marinás descreveu, e essa demanda de mecanismos nacionais, como é alto na agenda internacional de direitos das mulheres, desde a Declaração do México, diferentes conferências nas Nações Unidas, as mulheres também enfatizam os mecanismos nacionais, a plataforma de Beijing também veio com um mandato específico bem definido, com membros das Nações Unidas sobre justiça de gênero. E falando sobre os direitos das mulheres, todo esse ambiente criado onde esses mecanismos internacionais para assegurar a igualdade de gênero não são somente uma demanda, mas uma necessidade para estabelecer a igualdade de gênero. E partindo desse senso de urgência internacional, para ter essa instituição no nível mais alto de governo e para cobrar a responsabilidade dos governos sobre a igualdade de gênero. Trago uma pergunta levantada pela SIG. Baseado nas pesquisas que a Mervat já explicou, SIG Jordan foi possível articular um conjunto de princípios que devem assegurar a eficiência desses mecanismos nacionais. Os princípios de Amman são um conjunto de 9 princípios desenhados para endereçar alguns desafios nacionais, não só com a pesquisa que foi tão bem explicada, mas uma série de negociações e consultas que são feitas em nível nacional na Jordânia, nível regional, mas também em nível internacional. Tivemos discussões em muitas ocasiões, não somente descrevendo as iniciativas dos princípios de Amman, mas também as possíveis medidas e para consultar a eficácia desses mecanismos no mundo. Antes de eu introduzir os princípios de Amman, eu gostaria de primeiramente, ressaltar os seus pontos-chave. Isso é muito importante porque a Marinás descreveu que a igualdade de gênero era uma prioridade nas circunstâncias que ela descreveu. Isso é sempre o topo da nossa agenda, a igualdade de gênero. Igualdade de gênero deve ser um objetivo e os governos precisam ser responsabilizados por promover a igualdade de gênero na região. Os princípios de Amman foram desenvolvidos pelo método que foi descrito. Um processo de consulta, de escuta, de aprender junto, pensar junto sobre o que precisa ser feito para assegurar esses princípios, o que foi feito por pesquisas como a Mervat já explicou. Temos a esperança de que os princípios de Amman sejam um princípio global de movimento das mulheres. Pelo processo que gostaríamos que esses princípios sejam adaptados, que seja participatório. E essa reunião, assim como outras que já tivemos em Berlim,
na CSW que sirvam para compartilhar esse feedback, essas reações. E nesse processo de ter esses princípios adaptados num nível internacional e que virem princípios para que sejam responsabilizados na justiça de gênero. O primeiro de todos é que os princípios de Amman ressaltam a importância de que os direitos das mulheres são os direitos humanos como referência. Todo trabalho deve ser referência como os direitos humanos. Também acreditamos que o mandato deve ser focado para a independência e a justiça de gênero, mas precisa ser grande o suficiente para endereçar a interseccionalidade de direitos e problemas das mulheres no mundo. O terceiro é a autonomia institucional. E essa autonomia institucional quer dizer que esse mecanismo, significa que esse mecanismo possa performar, mas que haja confiança com outros parceiros, especialmente com outras organizações das mulheres. Esse relacionamento com o governo precisa ser claro, mas a autonomia do mecanismo nacional precisa ser bem estabelecida. Essa autonomia também precisa ser feita em alto nível legislativo, precisa ter uma Constituição ou uma lei, precisa estar na Constituição ou que tenha alguma lei garantindo esse mecanismo. O princípio 5, esse mecanismo precisa se referir à diversidade, inclusão e pluralismo. Precisam ser representativos, porque as mulheres não são um grupo homogêneo nessa lista de prioridades. Temos muitas pesquisas, a Mervat já mencionou, temos diferenças de orçamento, não só recursos financeiros são necessários para a eficácia desses mecanismos, mas os recursos humanos são importantes porque há uma falta de pessoal treinado, pessoas suficientes que entendam a complexidade de direitos humanos e direitos das mulheres e assuntos das mulheres. O próximo princípio são os poderes de investigação. Precisa ser capaz de cobrar o governo. E a habilidade desse mecanismo para construir parcerias nesse espectro com entidades não governamentais e entidades do sistema privado. Precisamos também ressaltar a resiliência em tempos de crise. Crise econômica, crise política, cenários de violência, pandemias. E a existência de mecanismos de resiliência precisam ser estabelecidos. Esperamos que esses princípios sejam adaptados pelas Nações Unidas. Como eu disse no preâmbulo da minha apresentação, isso foi planejado para trabalhar com outros mecanismos no mundo, e a gente pensa que o processo de acreditação na base do princípio de Amman deve ser planejado mundialmente para as mulheres e precisa ser criado
de maneira que a acreditação seja estabelecida e que seja pensada a partir desses princípios. E essa acreditação, esse sistema de acreditação seja colocado para ranquear os mecanismos nacionais diferentes e criar a contabilidade global para criar igualdade de gênero nas organizações. E desculpa, eu falei mais do que eu devia. Muito obrigada. Isso está claro, eu vou reverter antes de abrir para as perguntas da plateia. Eu já vi 3 perguntas aqui no chat. Mas se você tem mais perguntas, por favor, levante a mão, coloque suas perguntas no chat. Mas eu gostaria de discutir esses princípios e falar com a Mervat o que você acha os princípios, como a Ibtassan falou, eles endereçam os pontos-chave que você encontrou nas suas entrevistas, na sua pesquisa. Qual é a sua reação? É muito difícil falar. É muito difícil falar que isso é exatamente, que isso não é exatamente o que a gente queria. Eu estou muito feliz de ser associada a algumas dessas reuniões. A maneira como os princípios surgiram, como foram formados, eles endereçam as dificuldades que o mecanismo nacional encontra. É importante entender isso e ressaltar que, por causa disso, por causa dessas dificuldades, isso foi muito bem documentado, muito discutido, e a única maneira de fazer isso é com um conjunto de medidas, como os princípios enfatizam. E não é só um conjunto de princípios. É que esses são marcos importantes. São marcos importantes. E sem eles não teríamos mecanismos nacionais femininos ou para a igualdade de gênero. Temos associação com o Paquistão e eu não entendo por que os movimentos de instituição nacional têm os seus princípios como marcos, mas quando a gente fala de mulheres, direitos das mulheres, a gente não tem o mesmo. E eu espero que a gente se mova rapidamente nessa direção. Obrigada, isso foi direto ao ponto. Quando a gente compara esses princípios e não o equivalente para instituições das mulheres. Tem uma pergunta no chat que eu gostaria de fazer para a Ibtassan, mas pode ser para a Mervat também. Veio da Aminatu, da Mauritânia. Se eu não estou falando da maneira correta, me diga, mas ela apontou que alguns recursos de países onde recursos são muito limitados, e a gente fala que os recursos não são somente recursos
financeiros, mas onde a gente fala que a situação é mais difícil, como podemos consolidar os mecanismos para essas condições e adicionando, porque tinha partes dessa mesma pergunta, ou outras perguntas seguintes. Como podemos construir alianças de entidades diferentes, diferentes ministérios, entidades? O que fazemos em relação aos recursos, tendo em mente que não são somente financeiros, mas é porque realmente é difícil ter um mecanismo funcionando em alguns ambientes. Ibsen, você gostaria de responder? Obrigada pela pergunta. É uma pergunta bem importante. O espírito dos princípios de Amman é feminista por natureza. E em comparação com os princípios de Paris, por alguns momentos, isso mistifica essa essência dos princípios de Amman. Quando as mulheres fazem coisas, fazemos com ética feminista, mas também com métodos feministas. O ponto dos princípios de Amman não é criar uma acreditação rígida e parada, é mais sim criar uma comunidade de parâmetros a nível global, e essa comunidade compartilha experiências, compartilha lutas, compartilha histórias de sucesso. E enfatiza o fato de que as mulheres ao redor do mundo aprenderam a ser aprenderam a ter recursos. E a gente aprendeu a lidar com diferentes situações e dar suporte. E prestamos solidariedade. Realmente podemos expressar solidariedade. E somos engenhosas. Compartilhamos recursos e ensinamos umas às outras que somos engenhosas e resilientes. E se pudermos responsabilizar o governo com leis, cobrando os princípios de igualdade de gênero e mecanismos nacionais femininos na Constituição, aí a gente força os governos a ter esse método e também indicamos que os orçamentos nacionais precisam ser inclusivos para que sejam funcionais. Na minha humilde opinião, essa é a maneira de endereçar o problema dos recursos. Mervat, would you like to add? Yes, briefly. Mervat, você quer falar algo também? Sim. O problema dos recursos econômicos é que se relaciona com a maneira como o mecanismo nacional feminino é. E o governo, por outro lado, usa isso como uma desculpa para não cumprir com suas obrigações. E eu acho que é muito importante para nós precisamos pressionar essas obrigações. Algumas obrigações não são dependentes de recursos. A não discriminação não é dependente de recursos. Ter uma legislação responsável, estratégias, políticas e etc., não é dependente em orçamentos.
A gente precisa realmente ser resiliente e cobrar, ok, como vocês estão usando os seus recursos, como podemos utilizar esses recursos de maneira melhor para melhorar esses programas, como podemos melhorar a utilização dos recursos. O outro ponto é, sim, os mecanismos femininos não têm tanto orçamento, mas é importante pensar em estratégias e prioridades. É lógico que eu estou aqui pregando para os convertidos, mas o meu ponto é para mudar e cobrar os governos e cobrar a alocação de recursos do governo e mudar a discussão para que eles vejam e levem a sério as suas obrigações e também as obrigações que não requerem recursos. Muito interessante. Muito interessante. São obrigações que nem sempre dependem de recursos. Atividades, às vezes, dependem de atividades. Esse ponto foi muito bom. É também uma questão de solidariedade internacional e recursos internacionais, recursos que são compartilhados. Então, devemos adicionar isso como uma dimensão. E podemos falar dos recursos no chat. Eu não consigo traduzir aqui. Tem uma outra pergunta no chat, mas eu preciso de traduzir. Eu gostaria primeiro de perguntar para aos intérpretes, a intérprete de francês, que leia, por favor, o comentário da Aminetou no chat. Sorry, the problem is that we can hear the interpreter. You have to click off, maybe, Dr. Mervat. On the globe, you have to click off. Salma, is your question also connected to this directly, so we can include you in the conversation? Salma, a sua pergunta é sobre recursos financeiros? Não é uma pergunta, mas eu gostaria de compartilhar. Temos algumas experiências da Comissão Nacional da Jordânia e eu gostaria de contribuir para a discussão. Primeiro, se tivermos os princípios e se os princípios se tornarem critérios,
para quais deles o programa provê recursos? E quais são as condições de receber esses fundos de questões de gênero? Porque sabemos que os governos, a maioria dos governos, esqueça os fundos da sociedade civil, mas ministérios de desenvolvimento, de finanças, de saúde, todos eles recebem suporte de doadores para questões de gênero. E se o governo está comprometido, a gente acredita que eles podem receber os fundos. Aí o governo ele deve contribuir para o fundo. E se esses princípios virarem critérios, e se houver fundos para a igualdade de gênero, isso teria um impacto muito positivo para os mecanismos. E aí, se a gente pensar em diferentes organizações doadoras, pressionarem os governos, vocês falem, ok, vocês são comprometidos com questões de gênero, mas o que você está fazendo? Você precisa promover e prover o fundo para esse mecanismo nacional. E aqui o que a gente teve em 2015 não é o suficiente, então o nosso mundo cresceu e a gente quer mais fundos. É importante pensar que o maquinário nacional precisa de fundos, não precisa de fundo programático. O programático fundo pode vir de doadores, uma vez que você tem o fundo do governo. Isso precisa ser para fazer políticas públicas, investigação, não para ir para o campo e implementar programas no lugar do governo ou da sociedade civil. Mas a ideia é como desenhar o mandato para que o custo, que não é pequeno, mas já que não está no campo, que seja num time fazendo políticas, advocacy, para que não seja enorme, mas que seja possível para o governo contribuir para isso. E aí os doadores podem dizer 1% desse fundo que estamos dando para o governo tem que ir para o mecanismo nacional. Porque todo mundo está pagando para a igualdade de gênero, mas onde esse dinheiro está indo? Em relação à supervisão? Essa é a pergunta. Tem muito dinheiro canalizado, mas a questão não é o impacto, é que ninguém está pressionando e responsabilizando o governo em relação a indicadores. Então, precisamos atuar nesse cenário e a gente realmente dá suporte aos princípios de Amman e como eles podem mudar o relacionamento com o governo. Mas também iria ajudar ter o posicionamento correto na igualdade de gênero. É interessante pensar na diferença de recursos e programática. E quando falamos da instabilidade política, quando a Tori falou da SIGJ falando dos princípios, mas eu queria dar a chance de vocês reagirem, caso necessário. Eu quero convidar vocês a responder à clarificação da Aminatou sobre os recursos humanos num contexto de instabilidade política e como responder a Mervat. Mervat, talvez você pode responder essa pergunta. Acho que o que a Salma falou é realmente importante.
Mas o problema é que há a presunção de que esses fundos estão indo para tudo quanto é lugar. O problema é que existem lugares, como na Mauritânia, onde o financiamento é muito pequeno. E lugares que a igualdade de gênero é muito crua ainda em relação a prioridades, esse é o problema. E aí é onde a mudança de pensamento tem que ocorrer, para que a igualdade de gênero seja não uma questão abaixo na escada, mas no alto, onde você não possa discriminar, onde não seja permitido alocar menos fundos para essa iniciativa. É o link da obrigação de não discriminar. E a maneira como o Estado pode atingir isso. E acho que é onde estamos em relação ao Estado. Obrigada. Eu queria falar sobre a resiliência e a crise e a instabilidade política. O princípio de que alguém pode colocar, ao invés de uma saída, se as condições estão corretas. Tem alguma coisa que você gostaria de adicionar em relação à instabilidade política? Antes de entrarmos... Antes de aprendermos sobre a instabilidade em outros países e promovermos. Eu sou muito grata sobre os exemplos em primeira mão. Isso fala sobre 2 princípios da lista dos princípios de Amman, o princípio de recursos suficientes e da resiliência, principalmente em tempos de crise. Como uma tecnicalidade, esses princípios ainda precisam ser traduzidos em padrões concretos e indicadores. Tem muito trabalho que precisa ser feito. E é esse tipo de conversa, como a que estamos tendo agora, que precisamos para desconstruir esses 9 princípios e transformá-los em medidas concretas e indicadores, não somente testados, mas que sejam seguros em relação à viabilidade e aplicabilidade. Eu acho que as perguntas feitas pela Selma e pelas outras, em relação a quando a gente fala sobre recursos suficientes, o quanto é suficiente? E quem vai garantir essa suficiência? E quando a gente fala de recursos humanos, o que é suficiente? Então, esse é o processo que a gente tenta fazer. É assim que a gente tenta desconstruir e transformar isso em guias e indicadores. O mesmo vai para a resiliência. E quando a gente fala disso, a gente fala sobre não só o governo nacional, mas qual o papel do governo nacional em aumentar a eficácia de mecanismos. E a comunidade internacional também, porque a comunidade internacional também está implicada no sucesso ou não sucesso desses mecanismos, especialmente
com a ajuda também. Just Go ahead. briefly react to this. Só uma pequena observação sobre a resiliência. That I think resilience is an outcome. Eu acredito que a resiliência é um resultado. Acho que é importante. A gente precisa ressaltar a importância da resiliência nos mecanismos das mulheres. E no sentido de que isso é um preâmbulo. Mas quando você alcança os outros, você vai alcançar a resiliência. É assim que eu vejo. Não é apenas um princípio, mas é um resultado dos outros princípios. É quase que um guarda-chuva. Temos alguns comentários no chat, vou ler as perguntas. Acho que é primeiro para você, Ibtsan. Você pode compartilhar como o CIGIJ está promovendo os princípios de Amman no país? Como a sociedade civil e as organizações no país fazer o mesmo? Isso é um dos objetivos que temos nessa série de reuniões globais. Estamos fazendo atividades similares a nível nacional. Temos reuniões, consultas acontecendo na Jordânia. Temos stakeholders diferentes, colegas que estão introduzindo para parlamentares. Pessoas atuando em campos de faculdades. E pessoas atuando e conduzindo isso nessa plataforma e em outras plataformas. Espero que isso responda. Tem algo que você pode falar sobre a ressonância? Como eles reagiram? Eu sou parte de uma consultoria regional. E essa consultoria regional de organizações das mulheres e tem um senso de suporte. E uma ideia de que esses princípios falam com os desafios e os obstáculos. Também temos o problema de falta de confiança. A falta de confiança em políticas para a mulher. E conforme introduzimos esses princípios e pedimos feedback, também aprendemos sobre mais detalhes e circunstâncias. E esses detalhes e circunstâncias enfatizam como os nossos programas falam realmente com o pé no chão de que precisamos cobrar os governos. Eu só queria ressaltar que a Farah também colocou no chat que muitas atividades foram conduzidas em muitos países, mas os princípios não foram propostos para o governo. É interessante o que você disse, Ibtsan.
Isso não é importante apenas falar do senso de urgência, mas ressaltar o fato de que precisamos do processo participatório e da ação feminista. Então, a troca com os oficiais nacionais e os mecanismos existentes é parte da fortificação, do desenvolvimento e dos princípios. Estamos chegando no final. Eu com certeza teria mais perguntas, mas se alguém da plateia ainda quiser fazer alguma pergunta, se não, eu gostaria primeiro de passar a palavra para a Mervat e perguntar se você quer adicionar algo antes de encerrarmos. Eu só queria falar sobre como, quando eu engajo nessas discussões, eu me sinto, assim como a Selma enfatizou, sobre a urgência do assunto e também que não deveríamos aguardar para outras pessoas fazerem algo. Precisamos pegar os princípios e partir para cima com eles. Temos o nosso próprio círculo, podemos começar a trabalhar nesses problemas agora. Muito obrigada. Vamos para cima, vamos tentar. Ibtisam, como você gostaria de encerrar? Queríamos compartilhar, que vocês falem conosco todos os seus problemas, todas as discussões. Queremos agradecer o refinamento para os princípios de Amã e seguir com isso, todo o suporte, tudo que nos traz e nos movimenta para frente. Um último comentário, eu preciso insistir que isso é um princípio. Em situações de crise, os sistemas tendem a cair e esses sistemas de emergência surgem para endereçar estados de crise, e esse sistema de emergência precisa incluir princípios que incluam igualdade de gênero, e sem esse sistema de emergência, isso não seria possível. Muito obrigado a todos por serem tão generosos com suas perguntas. Obrigado, Silka, por ser a nossa moderadora. Obrigada. Isso tem sido realmente inspirador, uma ótima troca. Obrigada por compartilharem suas ideias. Obrigada por levarem para outras partes do mundo. É um primeiro passo para juntar forças com a WLP e vamos levar para outros lugares, vamos aprender das particularidades da situação e da experiência em outras partes do mundo, nesse espírito do que a Ibtisam disse, como solidariedade e troca feminista. Obrigada a todos, obrigada a Ibit Foundation, obrigada a Ibtisam, obrigada a Mervat, obrigada a Mahnaz, que infelizmente teve que sair, mas ela esteve conosco em espírito. Obrigada a todas as participantes e espero engajar novamente com vocês em um outro webinar ou talvez pessoalmente. Obrigado e tenham um ótimo fim de dia. Tchau.